Boa tarde, então, vamos começar aí a nossa aula número 7. A gente já tinha dado o início da outra vez, né? Que era falando sobre a eletrodinâmica axial. Então, nós tínhamos falado primeiro sobre de Broglie e Proper, né? Que era a evidência de um corpo massivo, né? Na eletrodinâmica de Broglie e Proper fica evidenciado um corpo massivo. Aqui, nós vamos ver que também vai aparecer um corpo massivo, mas de forma muito expandida. O que nós estamos fazendo aqui? Tomando uma eletrodinâmica, onde nós temos dois novos parâmetros. Um parâmetro de natureza escalar, escalar no sentido das rotações espaço-temporais, não no sentido relativístico, né? Escalar. E um vetor psi, né? Que digamos, junto com o que pode formar um quadro de vetor. Então, isso aqui é um escalar, isso aqui é um vetor. Então, para quem conhece a formulação relativística, né, esse quadro de vetor que se, né, poderia ser associado, vamos dizer assim, a um vetor que eu posso chamar de vetor zeta, né, o quadro de vetor zeta, isso é uma notação de Minkowski. A componente temporal é o que e a componente espacial seria o psi. Mas para nós não estamos adotando a formulação covariante de Lorentz. Nós estamos trabalhando na formulação covariante no sentido euclidiano, vetores separados de escalar. Mas para quem, por exemplo, conhece a formulação covariante, essas equações aqui, sobretudo essa primeira, que é Gauss elétrico e Ampère, elas podem ser escritas de forma covariante, adotando que o field strength que a gente conhece, né? Aqui vai aparecer o termo que vai ser esse vetor aqui, vamos colocar assim, zeta mi f tilde e aqui o mi zero j mi. Isso é o conjunto das equações de Gauss elétrico e Ampère. E as equações, né, homogêneas, que são Faraday-Lenz e Gauss no campo magnético, elas continuam sendo escritas na forma convencional. Isso para quem conhece e pratica a notação covariante do espaço de Minkowski. Nós não estamos adotando isso, essa notação, estamos trabalhando a notação aberta, porque fica mais explícito, né, para quem está vendo pela primeira vez, assim fica tudo muito escondido. Aqui fica muito mais claro, né, como que o campo magnético aparece na expressão do campo elétrico. Pessoal, uma equação que, em geral, nos diz que se o campo magnético é estacionário, né, a gente não deveria rotacionar o de E, e a divergência de E não tem esse termo. Agora a gente está vendo que na presença de um campo magnético estático, ele pode entrar como fonte do próprio campo elétrico estático. Então, são modulares que vão aparecer. Eu só queria chamar a atenção das dimensões. A gente já tinha, não sei se vocês tinham falado, da outra vez quando a gente apresentou, mas fica claro, então, que tanto que quanto o psi, né, a dimensão do π e a dimensão do vetor psi são parâmetros de dimensão de comprimento a menos 1. Né? Vamos só dar uma olhadinha aqui. Divergência de E. Campo elétrico, volt por metro. Né? E a divergência é 1 sobre metro. Então, o primeiro termo é volt por metro quadrado. Aqui nós temos a velocidade da luz, segundo por metro, metro por segundo. O psi nós estamos querendo determinar a dimensão dele. E aqui nós temos um campo magnético, que é Tesla. Né? Mas Tesla é campo magnético, aqui eu tenho Tesla. Tesla eu posso escrever como sendo um campo elétrico, volt por metro, dividido por C, né? Quer dizer, a gente sabe a relação dimensional, é igual a CD, né? Então, Tesla é volt por metro dividido por velocidade da luz. Então, eu posso escrever o Tesla como sendo volt por metro, que é o campo elétrico, dividido pela velocidade da luz, que é segundo sobre metro. Dividido por C, então isso fica um segundo sobre metro. Esse segundo aqui cancela com esse segundo, esse metro cancela com esse metro. Então, para eu ter volt por metro quadrado, psi tem que ser 1 sobre metro. Então, daqui fica estabelecida a dimensão do psi. Aí, se a gente agora vai para a Faraday-Lenz, para o Ampère, rotacional de B. Então,
rotacional 1 sobre metro. P testa. O que, vamos tirar a dimensão do que. Q vezes testa. Q vezes B. Mas se aqui tem que ser testa por metro, então já fica claro que o Q é metro menos 1. Agora vamos fechar por aqui para ver se fica tudo batendo. 1 sobre C, segundo sobre metro. Q, si, 1 sobre metro. Está dito aqui. E aqui, volt por metro. Então a gente fica. Agora, o Tesla, a gente sabe, então, a gente já viu, né? O Tesla é volt por metro sobre C, segundo sobre metro. Então, fica volt segundo sobre metro cubo. Volt segundo sobre metro cubo. Então, fica tudo batendo. Não, só para dizer que, só para lembrar. E aí a gente ia falar o seguinte, já da outra vez, quando a gente falou de De Broglie e Proc. Se a gente introduziu, nós estamos trazendo uma ideia dinâmica, e se a gente introduziu dois parâmetros novos, né? Um escalar e um vetorial, com dimensão de comprimento menos 1, como nós já aprendemos. Comprimento menos 1 eu consigo relacionar com massa. Como? Através do conceito de comprimento de onda de Compton. Comprimento de onda de Compton é H cortado sobre MC. Então, sempre a partir de uma massa, eu posso definir, chamar de comprimento de onda de Compton, cujo significado físico que a gente já falou aqui. É aquela, digamos, distância em torno da partícula, onde, se a gente penetrar nessa distância, uma distância menor do que o comprimento de onda de Compton, eu tenho que necessariamente dar um tratamento quântico. Porque aí eu não posso olhar a partícula como um objeto clássico. Se a gente está uma distância muito maior, né? Vamos dizer, o elétron está aqui, está mais ou menos distribuído aqui. Isso aqui é o comprimento de onda de Compton, vamos dizer assim, do elétron. Se eu estou a distâncias muito maiores, né? Eu vou ver o elétron, quer dizer, praticamente localizado. Eu posso dar um tratamento clássico ou semi-clássico ao elétron. Agora, se eu consigo colocar distâncias menores do que o comprimento de onda de Compton do elétron, é inevitável que eu esteja tratando o elétron, vamos dizer assim, praticamente assim, no seio da sua função de onda. Então, eu preciso dar um tratamento quântico. Então, por que nós estamos dizendo isso? Porque se a gente tem um comprimento qualquer, então, o comprimento de onda de Compton é comprimento. Então, eu vou pegar esse comprimento menos 1, 1 sobre L, tem dimensão de comprimento, né? Então, um objeto que tem dimensão, perdão, é um parâmetro que tem a dimensão de comprimento a menos 1. Vamos dizer que seja um parâmetro aqui. 1 sobre Q tem dimensão de comprimento. Ou, se quiser, 1 sobre módulo de Psi tem dimensão de comprimento. E aí eu posso associar a uma massa. Então, deve ter alguma massa, né, que eu vou relacionar com H cortado módulo de Psi sobre C. Então, a gente está dando uma análise muito superficial. Só dizer o seguinte, se tem comprimento, eu trouxe um parâmetro. Nas equações de Marx não tem esse parâmetro. As equações de Marx são um parâmetro que parece dizer a velocidade da luz, que é uma constante da natureza, claro. Isso aqui são dados de correntes, correntes e cargas externas. Mas aí as equações de Marx, elas não trazem um parâmetro intrínseco. Elas não têm nem parâmetro de massa, nem parâmetro de comprimento menos 1. Elas são limpas de parâmetros, né? O único parâmetro que hoje aparece na eletrodinâmica, vocês já sabem lá no estudo do átomo de hidrogênio, é a constante de estrutura fina, que aparece lá nas raias espectrais, é 2 sobre 4 pi epsilon 0 H cortado C. Então, mas é um parâmetro adimensional. As constantes da natureza aqui, elas se juntam para que esse número que dê aproximadamente 1 sobre 137, sem qualquer unidade. Então, a eletrodinâmica axiônica, ela traz um parâmetro consigo. Esse parâmetro, por ser um parâmetro de comprimento a menos 1, do ponto de vista, então, não clássico, do ponto de vista clássico, comprimento a menos 1 é comprimento a menos 1, mas do ponto de vista quântico, comprimento a menos 1 pode ser pensado como massa, né? Porque por causa do comprimento de onda de Compton. Né? Então, através do H cortado de C, eu traduzo comprimento em massa em comprimento. Né? Muito bem. Então, a gente tem essa aerodinâmica. Por exemplo, pergunta, né? Primeira pergunta simples. Como eu tiraria, no caso de eu não ter corrente externa, ter um campo, um campo é uma carga, meu problema, uma carga multiforme, uma carga normal.
A carga fundiforme na densidade de carga, seja a carga do elétron menos zero, centrada na origem, então delta 3 de x. Então, isso aqui é a minha densidade, carga por unidade de volume, no meu globo. Então, eu quero saber o campo eletrostático gerado por essa carga. Então, vamos lá. Divergência de E menos C, escalar B igual a O sobre epsilon zero. Depois, divergência de E, rotacional de E igual a zero, problema estático. Divergência de B igual a zero. E rotacional de B. Porque agora o campo elétrico aparece aqui. Menos I B mais Φ sobre C vetorial é igual sobre C ao quadrado de 2 a 0. Não tem campo, o problema estático, não tem derivada temporal e não tem carga, não tem corrente externa. Então tem essas duas equações. Então, quer dizer, se o meu campo elétrico é não trivial, ele vai servir de fonte para o campo magnético. E aí o campo magnético vai estar alimentando o campo elétrico. Eu não consigo, de uma maneira, né, dizer, esse problema eletrostático, ele não é puramente eletrostático, ele tem uma magnetostática associada a ele. Porque se eu tenho um campo elétrico não trivial, se o campo elétrico aqui é diferente de zero, o campo magnético não pode ser zero, senão essa equação não ficaria desobedecida, né? Então, se o campo elétrico é diferente de zero, o B não pode ser zero. Então, se o B não pode ser zero, ele vai servir de fonte de pé. Então, é o problema claro. O que eu vou poder ver daí? Então, por exemplo, né, quero calcular o campo elétrico. Né? O que eu faço? Eu saio daqui. Provavelmente, né, é mais fácil, principalmente a gente sair daqui. Né? Que aqui eu tenho algebricamente o campo elétrico. Aí eu posso alimentar esse campo elétrico aqui, e aí eu fico com uma equação só para o campo magnético. Porque eu tenho isso aqui, né? Isso aqui é capaz de função do campo magnético. Por exemplo, se nós, né, tirarmos, né, poderia pensar, se eu tirar a divergência dessa equação, a divergência do rotacional é zero. Se esse parâmetro aqui é constante, né, com comprimento menos 1, divergência de B é zero. Divergência do rotacional de B é zero, divergência de B é zero. Então eu teria que ter essa relação, divergência de 1 sobre C. Eu não sei, mas vai ser igual a zero. Se vetorial é igual a zero. Divergência disso igual a zero. Agora, esse cara aqui é constante, né? Como eu disse, ele pode dar para a gente. Divergência do produto vetorial, né? Eu vou ter DI, divergência do epsilon I, JK, se J é K. Então, como isso aqui é constante, os parâmetros são constantes, não dependem da posição nem do tempo, ele passa por essa derivada. Então, vai ficar que se J vezes FJK, DI é K. No fundo vai ser o componente, a menos de sinal vai ser a componente J do rotacional. Então, isso aqui é, no caso de se ser constante, né? Isso aqui é se escalar rotacional de E. Mas rotacional de E é zero, o problema estático. Então fica zero igual a zero. Então, essa iniciativa de tirar a divergência dessa equação não me permite, né, resolver assim, o campo elétrico em função do campo magnético. Eu preciso, de uma certa maneira, né, obter o campo elétrico em função do campo magnético. Vamos pensar uma outra coisa. Essa equação aqui, essa equação é uma equação vetorial. Vamos fazer o seguinte aqui. Suponhamos que a gente pegasse, vamos escrever isso aqui sob a forma do produto vetorial com esse parâmetro. Então a gente vai ter pegar a iésima componente dessa equação, rotacional de B, componente I, menos I, B, componente I. E aqui vamos pegar mais E1 sobre C, epsilon, I, JK, e vamos pegar
SJ é K. Isso igual a zero. Então a gente tem aqui, ó, essa matriz. Isso aqui é uma matriz, porque esse K está somado com esse K. Então, esse objeto aqui, y, jk, cj, comporta-se como um objeto com dois índices. É como se eu tivesse essa seguinte equação: rotacional de D, componente I, menos I, DI. Então, isso tudo aqui está fazendo o papel do vetor DI. Tem uma equação matricial. Isso aqui faz o papel do vetor DI. Isso tudo aqui é igual a menos 1 sobre C, epsilon jk, cj é K. Então a gente pode pensar o seguinte: vamos trocar a ordem aqui. Vou trocar esse J com esse K. O epsilon é simétrico, então vai ter um sinal mais. E aí aqui eu vou ter K. Vou botar o K, talvez melhor botar o K depois. Vamos fazer o seguinte: então estava IJK, vai ficar IKJ. Então estava bom assim. Vou deixar colocar menos epsilon IJK é K. Então eu posso pegar esse objeto aqui, ó, epsilon I, J, K, ZJ, vou chamar isso aqui de uma matriz M, I, K. Se eu chamar isso aqui, vou definir essa matriz. Claro, como é que eu defino essa matriz? É muito simples, né? O elemento 1 vai ser 0. O elemento 1, 2 vai ser F1, 2, né? 1, 2, 1, 2, 3. Vai ficar com esse 3. Então, eu formo essa matriz, né? Então, a gente pode depois vai falar sobre ela mesmo. Mas então eu formei essa matriz. Então, esse termo aqui, por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero expressar o campo elétrico em função do campo magnético para jogar na primeira equação. Então, isso aqui eu posso escrever assim: menos 1 sobre C, matriz M e K, campo elétrico é K. Então, o meu problema ficou um problema matricial. Só devo lembrar que epsilon I, JK, XJ, chamei dessa matriz M e K. Então, o meu problema é um problema assim: ó, tem um vetor VI, que eu conheço, quer dizer, a expressão é rotacional de D, componente. No fundo é isso, é esse vetor todo rotacional de D, menos ID, componente I. Então, esse é o meu vetor VI. E aqui eu tenho menos 1 sobre C, vou passar esse menos C para cá, e aqui eu tenho M, I, K, é K. Então, esse é o problema matricial. O que é minha componente, que é K, no campo elétrico? Vai ser menos C, M é menos 1, K, sei lá, J. Então, o K aí, DI, né? Como é que eu faço corretamente para inverter isso, né? Vamos fazer o seguinte: eu tenho essa equação, menos C, vetor V, igual a matriz N, vetor E. Como se aqui fosse um vetor coluna, é 1, é X, é Y, é Z, e aqui um vetor coluna, dx, dy, dz, onde o vetor V é isso. Então eu vou inverter para ficar menos C, M é menos 1, V igual a E. Então está aqui claramente que a iésima componente do campo elétrico, ou a késima componente do campo elétrico, vai ser menos C, matriz M é menos 1, elemento K, J, por exemplo, PJ. É um problema matricial. Então, se eu inverto essa matriz, eu sei qual é o campo elétrico. Aí, se eu sei quem é o campo elétrico, eu jogo ele aqui, em função do campo magnético. Eu vou ganhar uma equação do campo magnético. Então, eu vou resolver o campo magnético em função da carga. E aí, claro, se eu souber o campo magnético, automaticamente eu sei o campo da carga eletrostática. Tá certo? Então, só vou dar uma dica aqui para vocês. Se eu pegar essa matriz M, que eu defini lá, M e K, definida como sendo epsilon I, JK, CJ. Vou definir essa matriz assim. Então, eu vou definir assim. Então, você tem a matriz M e K. Vou fazer só uma plaquinha aqui. M e K, menos epsilon I, K, J, CJ. Tá? Então, eu vou pensar o seguinte: essa matriz,
ela é antissimétrica em IK, ela é antissimétrica. Ela depende só do campo só depende do psi. Então, eu tenho uma matriz antissimétrica, o inverso de uma matriz antissimétrica é antissimétrica. E ela só depende de um parâmetro, que é o psi. Então, a minha pergunta, quer dizer, a minha suposição é que a matriz N é menos 1, pensar aqui, como é que eu vou inverter essa matriz, né? Eu tenho, essa matriz depende de um só vetor, que é o vetor psi. E ela é uma matriz antissimétrica. Então, uma matriz antissimétrica, né, que dependa de um só vetor, ela provavelmente vai poder ser escrita, vamos dizer assim, algo desse tipo assim. Eu poderia pensar numa constante alfa, epsilon, i, n a menos 1 kappa j, não n menos 1 kappa l, alfa, epsilon, kappa, l, n, se n. Por que eu estou pensando assim? Porque essa matriz é antissimétrica. O inverso de uma matriz antissimétrica, se n, vamos dizer assim, n é simétrica, antissimétrica. Então, n transposto é igual a n menos 1. Né? Então, se eu pegar n vezes n menos 1, se eu tirar o transposto, né? Se eu tirar o transposto dessa equação, eu vou ter n transposto é n. Transposto é igual a menos n. N transposto é igual a menos n. Então, n transposto a menos 1 é menos n a menos 1. Mas o inverso da transposta é a transposta da inversa. Então, isso aqui é n a menos 1 transposto. Então, claro, se a matriz é antissimétrica, a sua inversa também é antissimétrica. Então, a matriz n menos 1 é antissimétrica. Como construir uma matriz antissimétrica com um único vetor? Né? Então, se eu construir uma matriz antissimétrica com dois vetores, eu posso construir. Toda matriz antissimétrica tem diagonal no outro. Né? Agora, eu posso pegar, por exemplo, aqui o I, vamos dizer assim, elemento 1, vetor 2. Se ela é antissimétrica, aqui vai ser menos 1, V2. Então, eu posso construir com dois vetores, eu consigo construir uma matriz antissimétrica, mas com um vetor, a única possibilidade que eu tenho é essa aqui. Então, eu estou dizendo o seguinte, eu já estou chutando, já estou assim, tirando uma dedução sobre a forma da matriz inversa. Então, eu estou dizendo o seguinte, se eu pegar n e k, é menos epsilon i kappa j si j, né? E multiplicar pela matriz que eu estou supondo que seja a inversa dela, que é alfa epsilon kappa, então aqui é i kappa j, kappa n se n, né? Então eu estou pegando a matriz n é menos 1 i k, matriz n i k, que é a matriz m, e multiplicando pela matriz inversa, que é n é menos 1 kappa l. Isso aqui tem que dar identidade delta e L. Isso? Então, a matriz vezes a sua inversa vai sempre a identidade. Então, isso aqui tem que ser delta e L. Exercíciozinho, assim, só de álgebra linear mesmo. E aí, agora eu tenho menos alfa, epsilon i kappa j, epsilon kappa ln, J, Cn, igual a delta e L. Então vamos fazer esse cálculo aqui. Eu vou botar esse kappa para cá. Eu vou botar J para cá. Vou assinar o mais aqui. Agora, epsilon e Jk vezes epsilon kappa Ln é delta de kappa, delta de L, delta Jn, menos delta de N, delta JL. Tudo isso vezes CJ CN. Né? Isso aqui deveria ser igual no final do dia, igual no delta e L. Isso é uma coisa que I, L, né? I, L, JN, menos IN, JL. Tá certo. Então, o primeiro termo, delta
Jn. Então, J e o N vão juntar, vai dar o módulo de psi ao quadrado. Vai ficar alfa módulo de psi ao quadrado vezes delta e L. E esse termo aqui vai me dar menos alfa, delta e N. Então, N fica I e o J fica L. Se L igual a delta e L. Né? Então, com isso aqui eu estou tendo que nós temos esse termo alfa módulo de psi, então alfa isso, módulo de psi ao quadrado vezes delta e L menos psi L, né? Igual a DLT, isso aqui, delta, chega a ser igual a delta e L, né? Isso, peraí, chega uma coisa só, essa expressão aqui isso aqui, delta e L, delta de JN, e L, JN, o L fica aí, tá certo? O L, JN, então, o J fica N, JN, tá certo? J então fica módulo de delta de N. E o outro termo é delta de IN, J então vai ficar menos X. Então ficou essa expressão aqui. Isso tudo aqui, quer dizer, peraí. Então, esse objeto aqui, isso está me dando, então, isso é uma espécie de operador transverso, né? É um operador transverso ao vetor de si. Então a gente teria que fazer, deixa eu pensar de uma outra forma. Deixa eu apagar aqui um instantinho só, que a gente está precisando só fazer essa. Então, quer dizer, o que a gente está observando é o seguinte: esse operador aqui, então vamos pensar, se eu pegar esse operador e elevar ao quadrado, né? Ele está dando. Vamos pensar o seguinte: então, vamos fazer de uma outra forma. Vamos pegar essa nossa matriz aqui, NK. Vamos construir a matriz NK. Só ela é epsilon I J. De qualquer forma, vamos pensar o seguinte: olha só. A matriz é inversa, a matriz é 3 por 3. Então, só para ver o seguinte, a gente está com um problema de inversão. Essa matriz é 3 por 3 e é antissimétrica. Quando a matriz, quer dizer, se a matriz é antissimétrica, ela satisfaz essa relação. Se eu tirar o determinante de ambos os lados, eu vou ter o determinante de A transposto, que é sempre igual ao determinante de A, é igual a menos 1 elevado a N vezes determinante de A. Entendeu? Menos 1, né? Se eu multiplicar uma matriz N por N por escalar, fica o escalar elevado a N vezes o determinante da matriz. Se esse N for ímpar, o determinante é zero. Se o N for par, não. Uma matriz 2 por 2, 4 por 4, 6 por 6. Antissimétrica tem determinante de princípio não nulo. Mas uma matriz antissimétrica de ordem ímpar, que é o nosso caso, 2 por 3, vai ter determinante zero. Então essa matriz não é inversível. Isso é importante. Essa matriz aqui não é inversível. A matriz que nós formamos ali naquele produto vetorial. Então, talvez a melhor coisa, porque o nosso qual é o nosso problema? Eu só estou levantando o problema. O nosso problema é resolver esse sistema aqui. Isso aqui igual a zero. Não tem corrente de deslocamento, não tem corrente externa. Não tem que jogar essa equação para essa ou vice-versa. Jogar essa equação aqui para essa. Então vamos fazer a seguinte coisa. Procurar fazer de uma outra forma. Então, para eu quer dizer, depois, vamos pensar se vale a pena trabalhar com os potenciais, vetores, né? Porque aqui é menos gradiente de φ menos DAVT. Talvez, então, vamos fazer o seguinte. O nosso problema primeiro é esse, ver como é que fica a expressão, né, da carga, né? Plano para dentro da carga. Então, só para mostrar como essas equações são acopladas. Se a gente escrever essa equação em termos, né, dos potenciais, eu vou ter. O problema é estático, então aqui vai ficar gradiente de φ, menos gradiente de φ menos DAVT, não tem dependência temporal. Então ficaria menos laplaciano de φ. Vamos colocar assim, menos laplaciano de φ. O potencial elétrico.
E aqui menos C, si, escalar rotacional de A. Então isso aqui é igual a carga na origem. Então, fosse o F1, a nossa carga é de fora. Depois vamos para a ferramentas. Rotacional de B, rotacional e rotacional de A. Menos I, rotacional de A. Mais 1 sobre C, si, vetorial, menos, rotacional, gradiente de φ. Então, galera, isso aqui é igual a zero. Certo? Então, olhando em termos dos potenciais, talvez a coisa fique mais plausível. Então, vamos lá. O que seria, então, provavelmente, o que a gente poderia fazer, talvez fosse, eu estou precisando resolver o rotacional de A. Se eu fizer aqui o rotacional de A, para mim está tudo bem. Então, vou pensar, ou se eu pegar o próprio A, o que é mais fácil fazer? Acho que mais fácil é isso aqui. Dessa equação, φ, eu consigo tirar, quer dizer, isso aqui é Laplaciano. Laplaciano é inversível. Né? Então, vamos fazer o seguinte, talvez seja melhor passar esse problema no espaço de Fourier. Porque se a gente passa no espaço de Fourier, o problema fica algébrico. Vamos botar o rotacional do rotacional, é gradiente da divergência. Vamos só escrever assim, gradiente da divergência de A menos o Laplaciano de A. Isso é o rotacional do rotacional. Menos I, rotacional de A. Menos 1 sobre C, si, vetorial, gradiente de φ. Então, isso aqui igual a nossa última equação, né? Fica gradiente da divergência, menos o Laplaciano. Aí aqui, certamente eu posso fazer o seguinte. Nós temos a invariância de gauge. Então, nós podemos sempre escolher, nós vamos trabalhar com os potenciais. Trabalhando com os potenciais, a gente sempre pode escolher a fixação de gauge. Então, a gente tem aqui 1 sobre C ao quadrado, ddt do φ, né, mais divergência de A, igual a zero. Então, se eu estou trabalhando no regime estático, a divergência de A é zero. Então, isso aqui é o chamado gauge de Lorentz. Né? Porque quando a gente trabalha, vamos colocar assim, né? Se a gente trabalha com os campos, a gente não tem o problema de ter que fixar o gauge. Eu só estou trabalhando com os potenciais. Os potenciais são arbitrários, então eu tenho que fixar o gauge. Então, a gente chama fixa o gauge de Lorentz, que é esse aqui, que é o gauge chamado covariante, e a derivada temporal do φ é zero, porque o problema está. Então, a divergência de A é zero. Então, esse termo aqui, ele fica assim. Fica mais fácil agora, vamos passar a fazer a análise de Fourier, escrever em termos de integral de Fourier. Quem é meu φ? Lembrando da nossa discussão da análise de Fourier. Vou escrever, os campos são todos estáticos, então eu vou escrever assim, D3K sobre 2π terceira. Aqui a transformada de Fourier do campo, do espaço dos comentes, do espaço dos Ks, né? Elevado a πx, né? Vou botar πx, e o meu potencial vetorar vai ser a mesma coisa. D3K sobre 2π terceira. Aí o potencial A, então a transformada de Fourier, né? Do vetor, e aqui é a mesma coisa, e aí eu posso, a gente vai trabalhar com esses objetos aqui, colocando ali o Laplaciano do A, então a gente vai ter a mesma coisa para o φ. Então aqui eu vou ter a integral exponencial, a integral exponencial e a integral exponencial. Então a gente sabe que essa estou expandindo nessa base. Quando eu exploro isso tudo, vai embora, lembrando lá dos nossos conhecimentos. E o primeiro termo vai ficar assim, menos K2, quer dizer, Laplaciano da onda plana é menos K2. Então vai ter menos na frente, vai ficar K2, K2. Menos que. Quem vai ser o rotacional de A? O rotacional de A vai ser
IK vetorial A. Aqui vai ficar menos, então vai ficar IK vetorial A. Aqui vai ficar capa 2, menos capa 2 A tilde K. Então é o primeiro tempo. Laplaciano, o espaço nos comenta, né? Que é menos K2 e o próprio potencial está aqui. Depois o termo do rotacional, menos I, mais o rotacional de A vai ser IK vetor A. Então, é menos I, K, vetorial A tilde K. Certo? Isso, então a gente aqui fazer essa separação e depois aqui menos 1 sobre C, Si vetorial rotacional. Gradiente de fim vai produzir um IK. IK φ. Então vai ficar menos 1 sobre C, Si vetorial IK atuando em φ. Isso tudo igual a zero. Da rotação vetorial. Então eu fiquei com esse objeto aqui. Vamos multiplicar tudo por menos 1, ficou tudo menos, com mais aqui e mais aqui. Vamos fatorar isso aqui. Então isso aqui ficou. Então isso aqui é uma matriz. Ó. Vamos escrever como essa matriz. Isso aqui é uma matriz. Capa 2, delta I, J. Mais I, epsilon, I, J, K. J delta, tudo isso aqui vou botar assim. Primeiro botar assim para ficar mais capa 2, vou pegar a componente I, vou pegar a essa componente dessa equação, mais I, aí aqui epsilon I, J, K, capa J, A, til, componente K, mais 1 sobre C, e aqui eu vou deixar isso aqui assim, mais I sobre C. Épsilas transformadas de Fourier são objetos complexos, então não tem problema aparecer isso, porque a função é real, mas a transformada de Fourier é complexa. O fato da função ser real implica que a transformada de Fourier tem que satisfazer a essa condição. Φ tilde K, complexo conjugado, é Φ tilde menos K. Então, uma função real tem transformadas de Fourier complexa. Mas o fato da função ser real implica que a transformada de Fourier satisfaz sempre essa condição. Então, claro, esse cara satisfaz a condição desse tipo para garantir que A seja real e que Φ seja real. Eu posso chamar a atenção disso. Deixa eu apagar aqui. E aí, a gente vai ficar com o seguinte: mais I sobre C, vamos deixar Si vetor K igual a zero. Então agora eu tenho essa matriz aqui, ó. É uma matriz, ó. JK, KK. Então é exatamente aquele psi, como se fosse aquele psi. Então a gente pode escrever essa matriz da seguinte maneira. Eu posso colocar esse K para cá. J, vou deixar assim, se eu colocar a matriz K para J, JK, vou deixar assim. Vamos lá. K2, delta, IK. Mais I, epsilon, I, J, K, K, J. Tudo isso aqui atuando em ativo K igual a menos I sobre C, Si, vetor K, para componente I, então tem componente I, ativo K, está lá. Então agora eu tenho essa matriz aqui, ó, capa 2, mais I, epsilon, JK, capa J, plano K. Então isso aqui é uma matriz N e K. E essa matriz aqui agora acabou aquela propriedade de escrever, ela tem uma componente cinética, ela tem identidade. Então essa matriz aqui, ela pode ser invertida. Então a gente pode inverter essa matriz. Então eu teria, o meu problema é esse aqui, é N e K, transformado em Fourier, componente K, igual a menos I sobre C, Si, vetor K,
componente I atuando no futil. Então agora eu consigo expressar o A em função do φ. E aí eu trago para essa equação aqui. Então eu vou trazer, vai colocar como equação de soma φ. Vou expressar essa equação também no espaço dos momentos. Vai ficar K2 φ. Essa equação é uma equação escalar. Menos C I rotacional de A componente I. Epsilon I JK rotacional vira I K componente J e aqui o A tio K igual a transformada de Fourier, né? Estou escrevendo o espaço de Fourier, eu tenho a minha densidade de carga, que é menos E delta 3 de x, né? E aí eu posso sempre escrever a função delta dessa forma, menos E integral de 3K representações da função delta de x, 2π. A terceira é a IKx, integrando em K. Então, do lado direito eu vou ter simplesmente menos E sobre a função zero. No espaço de Fourier, o delta de Dirac vira a unidade, né? Os formatos de Fourier do delta é o I, né? Então, no espaço de Fourier, eu eliminei o delta, foi uma equação puramente algébrica. Agora eu sei quem é o AK. O AK. Claro, o meu problema agora é inverter essa matriz aqui. Então, se eu sei quem é o AK, eu posso expressar dessa forma. É M menos 1 KL. Botar o menos M menos 1 aqui, botar M ativo K. Bota aqui no M menos 1, vamos dizer assim, L, vai ficar delta de K, vai ficar M menos 1, K. KL ativo K. Eu vou botar. K. Então vamos inverter isso aqui. Bota M menos 1. L de K ativo K. Então isso aqui vai ficar o delta de L K, então vai ficar ativo L. Então, ou é ativo L. Então vamos tirar aqui o ativo. Componente L vai ser menos I sobre C. M menos 1 L vetor K, componente I, futil. Então, claramente aqui, a atividade, eu posso escrever que a atividade vai ser menos I sobre C, M menos 1, K, sei lá, posso botar K aí, Si, vetor K, componente. Então agora eu tenho essa equação aqui, ó. Pediu que, claro, o que eu vou precisar fazer aqui? Só tirar o inverso dessa matriz. Então essa matriz aqui que eu produzi, então vou deixar como tarefa. Então o problema fica resolvido assim, eu acho a transformada de Fourier do potencial. Eu acho o futil. Essa equação aqui vai me dar o futil. Isso aqui é uma equação escalar. Então, eu tenho aqui, futil vai sair dessa equação assim, K2 menos C, Si, Epsilon I, JK, I, KJ, ativo K. Aí vai ter menos I sobre C, menos I sobre C, M é menos 1 K, já tem K, aí eu já tenho I ali, então eu vou botar aqui no KL, Si vetor K, componente L, então K, Si vetor K, componente L, tudo isso é um plano infinitivo, igual a menos S sobre a ativação. Vamos ver se ficou tudo certinho. O I está somado com I, o J está somado com o J.
K proporcional com K, L proporcional com L. Então, conheça essa matriz aqui, isso aqui tudo vai dar um número. No final do dia, isso aqui é um número. Eu tenho esse I aqui, tem esse FJK, tem essa matriz e tem isso aqui. Então, é só isso aqui, claro, eu vou poder escrever como sendo epsilon, L, N, N, blá, 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 ou seja, é um problema puramente algébrico. Meu problema agora seria inverter essa matriz. Invertendo essa matriz, eu consigo formar esse escalar. Então, a tarefa que eu vou deixar é inverter a matriz M. Essa matriz aqui, está aqui, essa matriz M e J igual a K2 delta J mais I epsilon I J K J. Tem que inverter essa matriz aqui e a partir da inversa, vista essa expressão aqui, obtém-se ritmo. Então a gente obtém a transformada de Fourier do potencial. E aí, se eu conheço a transformada de Fourier, eu tenho fitil de K. Mas se eu tenho o fitil de K, eu sei que é o φ de x. Φ de x, então, vai ser integral de d3K sobre 2π terceira. Fitil de K, que agora eu conheço, em função de tudo que eu tenho de problema. Eu conheço o fitil. Oi? Esse delta E e K. Oi? Esse delta E e K. Esse é I. K, obrigado, é isso mesmo. Google. Então, isso é delta IK é do JK, K, a matriz é IK. E aqui eu vou dar exponencial de π x. Então, formalmente o problema está resolvido. Eu tenho um problema algébrico a resolver, que é calcular a inversa dessa matriz. E depois de calcular a inversa dessa matriz, eu coloco nessa expressão trabalho. Tá? O trabalho intelectual é chegar ao desenvolvimento. Agora, essa trabalho braçal que vocês não precisam fazer. Pode botar dentro de matemática, ou de feito. Isso aí eu não tenho nenhum preconceito. Bota lá e faz calcular. O importante é você instruir. Dá as instruções e aí vocês tiram. Tem n-1? Tem. Faz esse calculinho aqui. Vai ser longo? Não vai ser algébrico. Bom, bota aqui. Ganho um escalar. Isso tudo aqui é um escalar. Então, o fitil vai ser menos E sobre epsilon0 dividido por esse escalar. Se a gente estivesse falando do caso puramente maxwelliano, o parâmetro psi e o parâmetro π são zero. Então eu teria simplesmente menos E sobre epsilon0 módulo de K ao quadrado. E aí quando eu coloco esse módulo de K ao quadrado aqui, dá justamente o potencial colombiano. Aí dá menos E sobre 4π epsilon0 módulo de x, ou módulo de F, né? Então eu tiro o potencial colombiano. Então se o psi for zero e o π for zero, eu tenho simplesmente um problema muito simples, né? Então, esse termo aqui é zero, isso aqui não tem. Então K2 φ é igual a F sobre epsilon0, eu tiro o fitil, que é E sobre epsilon0 K2, coloco aqui a transformada de Fourier. A inversa, né? 1 sobre módulo de K ao quadrado é elevado a x dá exatamente o potencial colombiano no espaço das configurações, no espaço das coordenadas. Então o potencial colombiano sai daí, só que agora vai sair um potencial mais complicadinho, porque eu tenho esse termo aqui, que também vai ser o quadrado de K, ele vai ter, quer dizer, quando eu inverter essa matriz aqui, no final disso, tudo é com escalar. Mas esse escalar vai depender de K2, vai depender de psi, módulo de psi ao quadrado. Então, o problema é bem interessante. Se alguém quiser fazer, vocês são mais ligados à área experimental, não estou cobrando isso de vocês, não. Mas assim, o que eu estou querendo trazer para vocês? Essa eletrodinâmica, com essa violação desse número de horas, não é algo assim, simplesmente um exercício teórico. Existe busca experimental para isso.
buscar a violação da simetria de Lorentz tem propagação de onda eletromagnética. Vamos falar depois sobre a questão da equação de onda, como vimos aí, que pegando um problema estático. Mas, por exemplo, tanto no LHC, quanto no PDLS, quanto no DMV, quanto no detector do LSW da Alemanha. Então, a gente tem vários experimentos do mundo afora tentando detectar, por exemplo, nesse caso, já emissão com vácuo anisotrópico. O vácuo, nós chamamos de vácuo vazio. Mas o vácuo vazio não tem direção. Tá? A ideia da mecânica quântica, que o Dirac trouxe, né, é justamente introduzir a ideia do vácuo quântico. Então, o vácuo quântico. O vácuo quântico é um sistema formado, né, por partículas virtuais, partículas e antipartículas virtuais, né, que são criadas e destruídas, né, instantaneamente, praticamente instantaneamente, e tem uma estrutura. Então, se eu colocar uma sonda que tenha, por exemplo, um comprimento de uma frequência muito alta, essa sonda começa a perceber a estrutura do vácuo. Então, se eu colocar um laser altamente potente, ou um laser com uma frequência de frequência muito alta, a gente não tem laser de raios gama, mas a gente tem laser de altas intensidades. Então, laser na faixa do tetrawatt, por exemplo. Então, esse laser de altíssima intensidade, ele vai perceber a estrutura do vácuo. E ele vai olhar o vácuo como um meio material. Ele vai ver a matéria dentro do vácuo. Matéria é virtual, mas ele vai, vamos ver isso depois, a relação de dispersão vai mostrar para a gente que tem a birrefringência, né? Então, ele vai ver o vácuo como um objeto. E aí, com isso, a gente pode tirar informação sobre esses parâmetros. E esses parâmetros podem estar vindo de uma física que não está no modelo padrão. O modelo padrão é a equação de Maxwell, o campo eletromagnético. Fora do modelo padrão, da onde é que vem esses parâmetros? Por exemplo, essa eletrodinâmica, ela é advinda de um limite de baixas energias da teoria de cordas. Então, eu estaria tirando algum limite em parâmetros que vem da teoria de cordas. Então, é nesse sentido que eu estou dizendo que o problema tem vinculação com o mundo experimental. Então, esse problema não é só procurado, assim, ele é procurado, tem experimentos de astrofísica de luz extragaláctica, porque é média de refrigência de vácuo. Na Itália, agora não está mais na Itália, a Itália compartilhou com o CERN, PDLS, que antes ficava na Universidade de Padua, Ferrari, onde você vai. Depois, nós temos o experimento DMV na França, que é de refrigência magnética do vácuo, e refrigência magnética de vidro. Aqui é polarização do vácuo por laser e refrigência magnética do vácuo. LSW, que é Lightshine Wall, na Alemanha, esse experimento. E outros experimentos que a gente tem também, com laser de elétrons, que se chama X-Phelps. A experiência é X-Phelps, né? Também na Europa, né? Então, essas experiências aqui, com luz laser eletrônica, são experimentos que vão tentar medir a refrigência do vácuo. E medir a refrigência do vácuo, por exemplo, é medir através desses parâmetros que aparecem. Então, estou colocando esse problema, é um problema teórico, mas com vinculação experimental. Então, para vocês teóricos, experimentais, não existe precisa fazer esses cálculos todos. Se quiserem fazer, caminho esse, tá? Mas como esse curso também está sendo assistido por outras pessoas em outros lugares, teóricos, para o teórico, eu sugeriria escrever, obter a expressão dessa inversa, sem precisar escrever a matriz explicitamente, né? Então a gente pode pensar assim, não é uma questão de física, pensar essa matriz NK, ela é formada pela identidade e por essa matriz, um parâmetro que, quer dizer, eu tenho o vetor K. Então eu poderia pensar o seguinte, eu posso propor uma expressão para essa inversa. Então, N menos 1 KL. Ela certamente vai ter uma parte que vai ser identidade, porque toda matriz que é do tipo identidade mais alguma coisa, se eu for inverter, essa matriz é 1 menos x mais x2. Então a identidade vai estar sempre presente. Então, essa matriz é 1 mais alguma coisa, K2 vezes a identidade mais alguma coisa. Então, ela vai certamente começar com um termo proporcional à identidade. Depois, ela depende do vetor K. Então, eu posso ter um tipo de termo aqui que vai ter essa estrutura aqui, beta, kappa, índice K, kappa L. Formar um bivetor a partir do K, kappa, 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 kappa L.
Depois ela pode ter um termo que vai reproduzir aquele lá, um epsilon kappa L M vezes um kappa N. Então eu consigo propor a inversa dessa matriz através, com essa estrutura, a inversa dessa matriz ela vai ter quase que a mesma estrutura que a outra. A novidade é esse termo aqui. Por quê? Porque como a matriz depende só de um vetor externo, que é o kappa, o vetor de momento, né? Então eu tenho que formar uma inversa só a partir desse vetor. Agora, ela tem a identidade, então a inversa vai ter a identidade por aquela razão que eu falei. Ela vai ter essa estrutura simétrica. Agora, como eu tenho um vetor à disposição, nada me impede de produzir um termo na inversa que vai ter essa estrutura aqui. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, a sugestão de quem quer resolver o problema é o seguinte: N e K vezes N menos 1 kappa L tem que ser identidade. Se ela é inversa, ela tem que ter identidade. Então eu substituo esse N menos 1 kappa L nessa expressão aqui, partindo daquela lá. Ou seja, eu botei isso aqui, ó. K2 delta em K mais I epsilon I JK kappa J. Isso tudo aqui vezes N kappa L, vai ficar L alfa delta kappa L mais beta kappa L mais gama epsilon kappa L M kappa N. Tudo isso aqui tem que ser o delta de IN. Delta de L. E aí eu agora vou fazer o cálculo. Delta kappa vezes delta I L dá kappa alfa kappa 2. Delta I L. Agora, eu vou jogar esse termo com esse termo aqui. Vai produzir kappa ao quadrado. Kappa vai produzir kappa I kappa L. Aí aqui, então eu vou ganhar, eu tenho que igualar isso aqui ao delta. Claro, vai sair termos em delta daqui também. Então eu vou ganhar uma expressão que vai ter do lado esquerdo, com esses elementos todos, um delta e L, mas vão aparecer novos termos. Os coeficientes desses novos termos têm que ser zero, porque no final do dia isso tem que ficar um delta L. Então vocês vão ter um sistema de 3 equações e 3 incógnitas, alfa, beta, gama. Então vocês vão ganhar um sistema de 3 equações em alfa, beta, gama, e aí vocês podem calcular alfa, beta e gama. Coloco o alfa aqui, coloco o beta aqui, coloco o gama aqui e vocês têm inversa. Então essa é a inversa dessa matriz, certo? Claro que a pessoa pode chegar e escrever essa matriz em forma explícita, né? Colocando, fazendo o método mesmo direto. Eu acharia esse método aqui mais elegante no sentido que você não fica precisando calcular, você já consegue ter uma ideia de raciocinar covariantemente. Então, como eu tenho uma matriz que só depende de um vetor e eu tenho que inverter essa matriz vai ter a fórmula, vai ter todos os invariantes, todos os objetos que eu posso formar a partir desse vetor. Então eu posso formar a identidade, posso formar o kappa com kappa e o epsilon. E aí vocês tiram os coeficientes. Ou então, se alguém quiser, escreve a matriz mesmo, né? Quem é a matriz N? Matriz 3 por 3. Linha 1, coluna 1. Vai ficar um K2. Aí o epsilon 1 é 0. Linha 1, coluna 2. O delta é 0. 1, 2. Então vai ficar I, kappa componente C, kappa 3. Depois linha 1, 3. 1, 3. Menos I, kappa Y. Aí agora elemento 2, 1. Vai ficar delta é 0, 2, 1. 2, 1, 3. Então vai ficar 2, 1, 2, 1, 3. Vai ficar I. Aqui, perdão, aqui é 1, 2, 3. Kappa Z. 1, 2, 1, 3. Então é menos I, kappa Z. Elemento aqui é kappa 2. Delta 2, 2. Delta 2, 3. 2, 3, 1. I, kappa X. Aí agora, começa aqui fora de agora, simétrica, vai ficar I, kappa Y, menos I, kappa X, kappa 2. Então, está só inverter essa matriz. Então, é o método de fração. Ou então, através daquele método que eu dei para vocês,
fixa alfa, beta, gama. Acho que é mais fácil fazer, porque aqui eu vou precisar colocar a matriz genérica, então é mais fácil eu resolver pelo outro modo. Eu digo, não é uma tarefa possível inverter essa matriz. Ou eu inverto de forma explícita, ou eu inverto naquela forma que eu dei para vocês, colocando os 3 elementos possíveis, coeficientes a serem determinados, determinando os coeficientes, e no final do dia eu ganho a minha matriz, n-1, que eu preciso para ela. E aí, com essa matriz, portanto, cálculo desse escalar eu calculo dividido. Viu o problema de uma carga multiforme mísera, cara? Multiforme não, ele pode complicar tudo. Não é, cara? Você já teve essa experiência na vida, né? Das coisas mais simples para se tornarem muito difíceis, né? Tá bom? Então é só assim, fica só esse exercício aí como sugestão. Então, para quem está de fora assistindo o curso, né? Quando tem uma pegada mais teórica, não é o caso de vocês estão interessados em aspectos mais experimentais, mas os teóricos eu acho um bom exercício de álgebra tensorial, de álgebra de cálculo matricial e também, no fundo, tudo que nós estamos fazendo aqui, calcular a função de grilo. Isso que nós estamos calculando aqui, quando a gente calcula o φ como sendo menos e sobre ε0 e o inverso disso tudo que está aqui, 1 sobre K2, mais o blá 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 que está aqui. Isso aqui é uma função de grilo, é a função de grilo estática, é a função de grilo. Do potencial eletrostático, Então eu calculei o φ, quem sabe o φ de K, só fazer a transformada de Fourier, E aí você ganha o potencial. Vai dar um potencial interessante. Então, podemos raciocinar o seguinte, fisicamente, vocês que são experimentando, vamos raciocinar um pouquinho fisicamente. Observe o seguinte, no caso eletromagnético, nós temos 1 sobre K2, e o potencial dá 1 sobre E. A gente ganha o potencial coulombano, porque na transformada de Fourier dele eu estou pegando simplesmente 1 sobre K2. Agora, eu não tenho mais 1 sobre K2. Eu vou ter K2, claro, eu tenho alguma coisa que é quadrática em K. Então vai aparecer aqui um termo que tem que ser proporcional a K2. Tem K aqui, tem K aqui. Então vai aparecer um termo que é proporcional a K2. Mas que vai ter um coeficiente. Vou botar aqui. Criatividade, que coeficiente eu posso botar? Vamos lá, o coeficiente, sei lá, N2. Já tem essa matriz N aí. Então, uma coisa que tem que ser um número adimensional. Isso aqui é K2. E aqui é alguma coisa que tem K2, tem que ser um número que seja adimensional. Vamos chamar o número pessoal, por Deus. Alfa, beta, gama, delta, zeta, teta. Então a gente vai ter alguma coisa assim, K2 que multiplica 1 mais θ. Então a gente está vendo que vai ter um fator aí que vai poder mexer no alcance do potencial. Ele está, a quebra, vamos dizer assim, o parâmetro dessa física nova, além do modelo padrão, ele está mexendo aqui nesse coeficiente. Então eu vou ter o termo, vamos ter simplesmente o termo 1 sobre R, vamos ter 1 sobre R modulado por algum fator. E aí, claro, como esse potencial depende desse psi, e esse psi tem dimensão de comprimento, esse outro termo ali é K2, a gente então, no final de tudo, a gente vai ter um potencial provavelmente mais amortecido do que o anterior. Então, se você verificar, por exemplo, em alguns experimentos, claro, um potencial que não tem exatamente o caráter colombiano, que é mais fraco, provavelmente ele, por exemplo, pode decair, dependendo desse sinal aí, depender mais rapidamente ou menos rapidamente, você tem uma violação do potencial colombiano. Então tem uma física além do modelo padrão que está me dando esses sinais no potencial colombiano. Então fica esse problema aí, que é o problema então da carga multiforme estática, colocada na origem. Nessa eletrostática. Então, por que eu estou colocando isso? Para mostrar como, numa situação muito simples como essa, essas equações são acopladas. Então, e mostro também uma novidade, que é um paradigma da mecânica
da eletrodinâmica maxwelliana, que é campos magnetostáticos não induzem campos elétricos. Campos eletrostáticos não induzem campos magnéticos. Né? Por exemplo, se o problema é estático, então eu não vou induzir pela lei de Faraday nenhum campo elétrico. O campo elétrico é um campo devido às cargas externas. Se o problema também é estático, eu não tenho corrente de deslocamento. Então, meu campo magnético, quer dizer, se desacopla, né? No caso estático, se eu não tenho nem isso aqui, isso aqui é quebra de lógica, no caso das equações de Maxwell, eu tenho divergência de E, rotacional de B igual a zero, J, esses termos é tudo desacoplado. Quando o problema não é estático, justamente Maxwell nos mostrou que um retroalimento do outro, E, B, B, E, B, E. Agora, nesse caso não, um problema puramente estático, uma carga eletrostática tem uma componente magnetostática. E o campo magnetostático vai dar uma contribuição, vai dar uma fonte do campo eletrostático. Mesmo que eu não tenha carga nenhuma, mas eu tenho um campo magnético estático, a divergência de ela vai ser mais alta. Então, isso que eu estou querendo chamar a atenção. Então, a gente quebra um pouco, né, esse paradigma, né, que campos estáticos, campo eletrostático não gera magnetostático e vice-versa. Não é verdade isso, tá? Para esse tipo de eletrodinâmica, como também acontece na eletrodinâmica de Jack Simons em três dimensões, materiais planares. Campo magnetostático gera campo eletrostático e vice-versa. Por quê? Por causa desse acoplamento. É o psi que faz a jogada, não é nem o ki. O ki, ele não mistura o setor elétrico com o magnético, ele atua só no setor magnético, esse escalar. Mas o vetor psi é que faz a ligação entre o eletrostático e o magnetostático. Certo? Tá bom então? Estou, Carolzinha. Viu como é que a vida pode ficar complicada? Tá certo. Vamos então agora começar a pensar numa outra questão importante aí. Transporte de energia e momento. Para isso a gente tem um doutor aqui na sala. Um doutor de energia e momento de qualquer campo maluco. O Google é capaz. Núcleo ponto gráfico, né? Super gravidade, tá lá. Pessoal de energia e momento. Então vamos pensar o seguinte: como é que a gente tira o tensor de energia e momento no caso de Maxwell? A gente faz o seguinte: lembra que a gente fez o exercício? A gente multiplica essa equação escalarmente por D e multiplica essa equação escalarmente por E. Então, quando eu multiplicar Faradaylense por B, eu vou ter rotacional de E, tudo isso, escalar D igual a menos o dt de B escalar B. Por que a gente faz isso? Para poder tirar aqui justamente uma derivada temporal da energia magnética. E pega a última equação, já é Maxwell, faço o produto escalar de campo elétrico. B escalar E. Mais 1 sobre C, si, doutor E. Escalar E. Igual a 1 sobre C2, PDT, E, mais 0, bota, escalar E. Aí, claro, se vetor E, escalar E, é zero, né? O campo elétrico é ortogonal ao seu produto vetorial com outro vetor. Nós temos que é zero por causa dessa ortogonalidade. E aqui nós temos, então vamos lá. Rotacional, a gente já tinha feito o seguinte: rotacional, o que a gente pode fazer? Vamos fazer o seguinte: vamos multiplicar essa equação aqui por menos, então aqui fica mais. E aí lembrar, a gente soma essas duas equações. Então, do lado esquerdo eu vou ter menos rotacional de E escalar D. Somando desse lado e desse lado. Mais rotacional de B escalar E. Menos I escalar B. É zero, aí somando. Do lado direito eu vou ter
ddt de b escalar b. Vocês estão lembrados que a gente fez aquela derivada do produto. Então, meio de b ao quadrado. Depois, derivada de e escalar e é a mesma coisa que derivada integral de 1 sobre 2c ao quadrado e ao quadrado. E escalar e. E mais esse termo aqui. 0 escalar e. Não esqueci de nada não, né? Vou botar qualquer coisa no corrigir, falou, né? Então, por que a gente está querendo obter uma equação de continuidade? Aqui já tem um modelo, ó. Derivada temporal daquilo que é quase energia magnética, está faltando um zero aqui, e isso aqui é quase energia elétrica, faltando um epsilon zero e tirando esse C2. Mas a gente já tem aqui uma derivada temporal que vai estar ligada, né? O meio de está sendo 2c ao quadrado, c ao quadrado, 1 sobre c ao quadrado é M0 epsilon zero. Então, meio de M0 epsilon zero é ao quadrado, mais um meio de b ao quadrado. Então, já tem um tempo bom, uma carinha boa de equação de continuidade. Esse tempo que fica aqui, então isso aqui é só esse tempo aqui. Bem, esse tema aqui nós já tínhamos trabalhado. Né? A gente tinha visto que é daqui que sai o point também. Então vamos lá, vamos só para lembrar. Esse tema aqui é menos, né? Vamos pegar o seguinte, a gente sabia que esse tema. Então esse tema aqui é rotacional de E vetor B. Então é epsilon I JK DJ EK. Escalar B, então BI. Aí a gente trabalhava esse tempo para botar na forma de uma equação de continuidade, eu devo ter a derivada atuando em tudo. Então, quer dizer, esse termo aqui é isso, é esse tempo só que eu estou trabalhando, por enquanto. Então vai ficar epsilon I J, tá? DJ, capa BI. Mas aí, claro, vou produzir uma derivada de B que eu não tenho aqui, então eu tenho que subtrair. Menos epsilon I J capa é capa DJBI. Então, esse termo aqui é isso aqui. Então, esse termo aqui está dando para nós que é J capa e dentro tem é capa BI. Então, vamos fazer o seguinte: vamos trazer esse capa cá para frente. Dá dois saltinhos no tempo de sinal nenhum. Então, fica capa IJ é capa BI. Então, isso aqui vai ficar divergência. Então, vai ficar epsilon, capa IJ. É capa BI é o produto vetorial de E com B, componente J. E aí eu estou tirando a divergência. Então, DJ daquele componente J. Vai ficar divergência de E vetorial B. E esse termo aqui está dando para nós é capa DJBI. Então, DJBI vai dar o rotacional, mas eu preciso colocar a ordem certa aqui. Então, eu vou colocar mais, aí eu vou colocar o JI. Então, JI, DJBI é o rotacional de B. Então, mais rotacional de B, escalar esse termo. Então, esse terminho aqui, esse primeiro termo aqui, está com o sinal menos na frente. Então, ele vai ficar menos divergência de E vetor B. Menos rotacional, eu escrevo um menos rotacional de B. Escalar é. Então, é esse primeiro termo. Isolado está. Menos rotacional de E. Escalar B é menos a divergência de E vetorial B, menos rotacional de escalar E. Agora vamos trabalhar o segundo termo, rotacional, que é a mesma coisa, né? Tem a mesma estrutura. É só trocar. Aonde tem BE, eu coloco B. Aonde tem B, eu coloco E. E não tem o sinal menos. Então vai ficar mais rotacional, vai ficar
mais divergência. Onde tem B, então vai ficar esse. Então esse aqui. Perdão. Pode descer esse termo, vai ficar mais primeiro. Oi? Esse termo você pode descer, ele é oposto ao outro que se cancela, né? Vai ficar só o primeiro termo para depois que foi. Não, esse termo aqui. É igual ali no tipo. Não, tá certo. Esse termo aqui é igual a esse, cara. Isso. Então, eu só estou querendo dizer o seguinte: eu estou agora fazendo só esse terminho aqui. Estou seguindo aquela prescrição ali. Então, ele vai ficar rotacional de B escalar E. Então, ele vai ficar divergência. Porque aqui eu botei sinal menos na frente, é só esquecer esse sinal menos, né? Esquecendo esse sinal menos, esse termo tem a mesma estrutura, trocando E por B e B por E. Então vai ficar mais, né, a divergência de B vetor E. Então vai ficar menos E vetor B. Isso? E esse termo aqui que é que dá o rotacional. Então vai ficar rotacional de B. Então no lugar do B, agora eu tenho E, só que não tenho o sinal menos, né? Então vai ficar mais. Eu botei esse menos aqui, deixa eu apagar aqui um instante, perdão. E esse resultado aqui, isso aqui, tá aqui, é rotacional de E escalar B, sem ensinamento. Estou pegando esse termo aqui, rotacional de E escalar B, sem ensinamento. Trabalhando ele nos dá isso aqui, divergência de E por B mais rotacional de B escalar E. Então, agora vamos pegar esse termo aqui, é a mesma coisa, só que aqui é rotacional de B escalar E. Então, no lugar do E eu boto B, no lugar do B eu boto E, no lugar do B eu boto E. Lembrando que agora eu estou calculando isso, rotacional de E, rotacional de B, escalar. Fiz esse cálculo usando o mesmo exercício, você que está no outro passo. O resultado final é esse. Então vai ficar mais a divergência de B vetor E, que é menos a divergência de E vetor B. E esse segundo termo, rotacional de B, vai ficar mais rotacional de E escalar B. Então nós estamos dizendo o seguinte, que isso aqui, tudo isso que está aqui, é isso aqui. Isso que está aqui em cima é igual a isso que está aqui embaixo. Então, como já o Gustavo falou ainda agora, né? Esse menos rotacional de B. Então, isso aqui está do lado esquerdo, isso aqui é igual a isso. Então, esse termo aqui, ele migra para cá, no sinal 2, fator 2. E esse termo aqui, rotacional de E escala B, então isso é igual a isso, esse termo vai para o lado de lá com fator 2 também. Então, a gente chega à conclusão que e aí esse termo aqui é menos 2 vezes a divergência de E vetor B. Então a gente no final do dia mostrou que esse termo com esse termo aqui somados, eles vão dar menos 2, que a gente está reproduzindo justamente quase, reproduzindo o vetor de Point, né, vetor B, menos 2 zero. Então esse aqui é o caso da elétrica dinâmica. Então ficou menos 2 mais 2 aqui é igual a menos 2 divergência de E vetor B. Então, tiro a cortar. Não tem 2 igual a 2, e aí ficou esse termo aqui. Menos I é escalar B. Então, eu tenho isso aqui igual a isso aqui. Tá assim. Isso aqui. Então, equação de continuidade, tá? Equação de continuidade está aqui. Derivada temporal de uma grandeza, divergência da outra grandeza. Derivada temporal de uma grandeza, a divergência do fluxo dessa grandeza. Agora, ficou o termo escalar B, para a gente cuidar. Tem que botar ele numa forma de
equação de continuidade. Eu tenho que tirar dentro desse E escalar B, deve sair uma derivada temporal, uma derivada espacial. Vamos ver agora trabalhar o que ele vai resolver. Vamos lá. O que é E escalar B? Vou trabalhar só esse tema. O campo elétrico é menos gradiente de φ menos derivada temporal do ar. E o campo magnético é rotacional de ar. Vamos pensar aqui uma coisa. Vamos pensar o seguinte. Vamos colocar derivada temporal de B. Vamos colocar assim, né? Essa coisa está assim. Esse termo aqui, a gente chuta com esse, que vai ser complicado. Esse termo aqui, ddt de A. Então vamos fazer o seguinte. Vamos desenvolver esse primeiro. Então, o primeiro termo é menos gradiente de φ escalar B. E o segundo termo é menos a derivada temporal do potencial vetor rotacional Aqui, olha só, aquele termo ali é divergência de φ que multiplica a componente BI. Então eu posso escrever equação de continuidade, vou botar sempre uma derivada atuando em todo mundo. E depois, claro, eu gerei um monstro aqui, que é a divergência, então eu tenho que subtrair de φ, DI, BI. Mas TI, BI é a divergência de B. Nessa eletrodinâmica não tem monopólio magnético, então a divergência de B é zero. Então, esse termo é zero. Então, esse termo, gradiente de φ escalar B, nada mais é do que a divergência de φ B. Então, esse termo aqui, com esse sinal mínimo isso tudo, ele fica menos a divergência de φ B. Certo? Porque não tem monopólio magnético, porque é a divergência de B. Então, tudo que a gente mostrou isso aqui é que gradiente de φ escalar B é igual a divergência de φ B menos φ divergência de B. Ela é conhecida lá da álgebra do cálculo vetorial, análise vetorial. Só que ele veio divergência de B, só que a divergência de B é zero. Se tivesse monopólio magnético, isso aqui não seria zero. Então a gente já está, apesar de não ser explícito, gradiente de φ escalar B já é típico de uma equação de continuidade. Então isso aqui está pronto. Agora eu vou ter que mexer nesse termo aqui. A última equação que eu preciso é essa última equação. Nós estamos trabalhando esse termo. Então ele já vai estar dando uma contribuição para o vetor de ponte. Vetor B está dentro da divergência, φ B está dentro da divergência. Esse cara aqui tem uma derivada temporal, vou tentar jogar ele agora, porque a gente pode tirar daí. Então vai ficar derivada, então eu tenho que seguir, vou trabalhar isso aqui. Derivada temporal do A, ou seja, derivada temporal do AI vezes epsilon I JK DJ AK, que é a componente I do rotacional. Então vou pensar aqui o seguinte. Se eu colocar essa derivada J em evidência, eu vou produzir o meu conjunto. Então, eu já tenho ou eu posso colocar essa derivada P atuando em tudo, depois tirar ela daqui, nós podemos fazer, eu acho que vai ser mais econômico se a gente pensar assim. Isso. Vamos pegar essa DJ aqui. Vamos colocar isso aqui atuando em DD do AI vezes epsilon I JK AK. Professor, atuando em B não seria mais fácil? Oi? Atuando em B não seria mais fácil? Entender? Aí B, botar aqui direto B? Porque já porque aqui vai ter um potencial escalar, né? Pergunta aí, DD do AI escalar DI, você diz, né? Isso, aí eu vou botar DDT de tudo menos aí DDT de B. Mas DDT de B é a divergência rotacional direta. Então talvez seja mais fácil do que o Google está falando. Vamos fazer o seguinte, em vez de abrir isso aqui dentro do rotacional, vamos fazer assim, isso aqui vai ser derivada temporal do AI BI
menos aí derivada temporal do DI. Ou seja, derivada temporal de A escalar B, então, novo termo lá para a energia, e esse termo aqui vai ficar menos aí, menos A escalar derivada temporal de B, não é isso? Mas a derivada temporal de B é o rotacional de A, né? O rotacional derivada. Então vamos lá. Então, derivada temporal de A escalar B menos, então, mais A menos derivada temporal de B é o rotacional de A. Você vai ficar o rotacional de E, perdão. Isso? Rotacional de E é o rotacional do gradiente, que vai dar zero, menos dA dt. Então, esse termo aqui vai ficar o seguinte: derivada temporal de A escalar B. E aqui, então, rotacional é menos gradiente de φ, rotacional do gradiente é zero, menos dA dt. Então, vai ficar menos A escalar derivada temporal do A. Que aí, né, eu posso escrever, então, com esse termo aqui eu posso escrever assim: derivada temporal de A escalar B, e aqui nós vamos ter menos derivada temporal de 1 meio de A ao quadrado. Certo? Isso? Isso, mas esse termo aqui, derivada temporal de A escalar B menos A derivada temporal de A. Então, esse termo, esse outro, então, eu gerei. Então, isso tudo é isso aqui, que a gente abriu assim, né? Seguindo a sugestão do Gustavo. Bota, não, em vez de botar o rotacional de A, mantém B aqui. Então, ddt de A escalar B. ddt de A escalar B. Então, eu escrevo como a derivada temporal do produto menos a derivada temporal do B. Derivada temporal de A escalar B menos A escalar dB dt. dB dt é menos rotacional do campo elétrico. Então vai ficar ddt de A escalar B mais A escalar rotacional do campo elétrico. O primeiro termo está aqui, rotacional do campo elétrico, eu vou escrever rotacional de menos gradiente de φ, que vai dar zero, menos dA dt. E aí isso aqui é a derivada temporal do quadrado, meio do quadrado, né? Então, ficou derivada temporal de A escalar B menos A. Então, esse termo tem um menos na frente. Então, ficou menos ddt. Então, esse termo. Então, ficou menos gradiente de letras de S até o B, menos que vai multiplicar tudo isso aqui. Então, no lugar do E escalar B, tem esse termo aqui. Então, é escalar B. Então, menos que vai ficar mais que. Então, vai ficar mais divergência. O que é constante, então, estou colocando para dentro aqui, φ B. Menos que, né? Então, menos que vezes isso aqui também. E aí, na derivada temporal, eu vou produzir aqui, vai aparecer menos que A escalar B. Vem para cá, mais que A escalar B. E aqui menos que vem para cá mais, né? Tem uma derivada temporal ali nesse aqui. Estou botando daqui a pouco embaixo da cama. Então tá aqui esse termo aqui era ficou menos que A escalar B. Então vem para cá mais que A escalar B. Esse termo aqui fica mais que, então vai ficar mais daqui para cá, menos o meio de que ao quadrado. Então já estou acabando a aula, tá, gente? Então vai ficar o seguinte, quase chegando no final da equação. Então a gente ficou o seguinte, vamos trazer tudo para o mesmo lado. Vai ficar derivada temporal. Ele ficou dentro da derivada temporal. No meio de 0, epsilon 0 é 2, mais meio de 2. Da derivada temporal. O que o parâmetro que me trouxe? Mais que A escalar B menos 1 meio
vetorial ao quadrado. E aí, vou trazendo agora para o lado de cá, mais a divergência de E vetorial B. Quer dizer, mais que B, né? Menos, né? Vai passar para cá, vai para menos que B. Você vai ter que fechar esse parênteses também do... Oi? Daí vai dar para fechar aqui. Obrigado. E aí, ficou, joguei tudo para cá. E aí, jogo de zero, jogo escalar para cá. Está no caso de Marte. No caso de Marte, vocês vão colocar que igual a zero, né? E o psi igual a zero. O psi nem apareceu aí, né? Mas tá certo. Então, vamos dividir tudo por zero. Divide por zero, divide por zero, 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 divide por zero. Então, a gente ficou com uma equação, aqui a gente tem Max era isso, o meio de x menos 0 é 2, mais d2 depois de zero. Então, isso aqui é agora a densidade de energia, né? A gente chama geralmente livro da volta essa notação, o pequeno a densidade de energia, transportada pela onda, e aqui é o vetor de point, né? Que é vetor B. Se eu fizer menos, então a contribuição vem daqui. O teu de psi realmente não apareceu, porque era psi vetorial escalar né? Eu fiquei pensando nisso. Né? E aqui é o efeito dissipativo da interação do campo com a corrente. Então, qual é a contribuição nesse caso aí para a conservação de energia em momentos transportados pela onda, né? Agora, interessante é o seguinte, se acontecesse o parâmetro que ser certo, digamos, eu não tivesse esse parâmetro, se eu tivesse o vetor de anisotropia, esse psi e esse psi. Se eu não tivesse esse parâmetro aqui, eu só teria isso. E aí, ele não, se o phi for zero, ele não modifica a equação. Né? Se o phi for zero, a equação de energia e a equação de momento não são alteradas. Por que será? Né? Porque será que eu tenho um parâmetro ali naquela equação, quer dizer, se o psi for zero, perdão. Se o psi for zero, né? Então, se o phi for zero, mas o psi existir, o psi está presente, mas ele não altera a energia nenhuma. Será que está acontecendo, né? Então, outra coisa que a gente pode observar, né, é aqui, né? Nós estamos olhando, isso aqui é o vetor de point, né? Então, é o que a gente tradicionalmente chama de vetor de point, né? Se eu quisesse pensar, o vetor de point, a gente interpreta o vetor de point como sendo a densidade de momento linear por unidade de volume, né? Aqui vamos pensar no seguinte aspecto aqui. Se eu tirar, né, nesse caso aqui, deixa eu pensar aqui uma coisa. Para a gente, então, vamos pensar o seguinte: isso aqui é o vetor de point, isso aqui é a densidade de energia. Como que a gente tira a equação de continuidade do momento, né? No caso da onda eletromagnética. Então, o que eu fiz aqui foi o seguinte: foi multiplicar escalarmente essa equação por B e multiplicar escalarmente essa equação por E. E é isso que desapareceu. Antes de fazer o cálculo, de iniciar o cálculo, não vou terminar hoje, não vou começar hoje porque não vai dar para terminar. O que eu estou colocando para vocês é o seguinte: nós pegamos a eletrodinâmica psiônica, imagina que eu tenho uma. Bom, tem uma onda eletromagnética dessa eletrodinâmica anisotrópica. Não estou ali, quer dizer, estou no meio, quer dizer, tem um vácuo, mais uma densidade de carga de uma corrente no vácuo. Então não tem o vácuo, tem cargas e correntes desse sistema. E aí, se o parâmetro aqui for zero,
Mas se não for zero, a anisotropia está muito marcada, porque a anisotropia depende do vetor. Eu tenho uma direção privilegiada, um vetor psi constante, presente nas equações de Maxwell. Esse psi constante, ele define uma direção fixa no espaço. Então, ele define uma direção privilegiada no espaço. Eu quebro a isotropia no espaço. Ou seja, eu não tenho um sistema mais assim, invariante, né, do ponto de vista da rotação, porque existe uma direção privilegiada. Então, tem essa direção aqui. Aí a pergunta que a gente faz, se uma onda estivesse propagando uniformemente a esse psi, ou se uma onda eletromagnética estivesse propagando paralelamente a psi, como é que vão ser essas propagações? Por exemplo, como vai ficar a velocidade de grupo dessa onda, ou a velocidade de fase mesmo, dessa onda e dessa onda? Como fica a relação de dispersão? Se tem uma direção privilegiada no espaço, será que a onda que se propaga assim, ou a onda que se propaga assim, elas vão se propagar com a mesma velocidade? Porque o índice de refração, que é ligado à velocidade de fase, né, vai depender certamente desse ciclo. Então eu tenho essa anisotropia, mas ela não está aparecendo ali. Se não aparece, mesmo que o que seja zero, fica tudo igual ao Maxwell. Mas será que eu tenho como distinguir de Maxwell? Vamos pensar numa coisa. O que a gente tem? Quando a gente considera as equações de Maxwell, né, a gente diz o vetor é sobre B sobre zero é o vetor de Point. Mas ao mesmo tempo ele é também o vetor que dá a densidade de momento linear. Porque existe essa discussão. Uma coisa é o vetor de Point, outra coisa é a densidade de momento linear. Eles têm a mesma dimensão, né? O campo elétrico é o quê? É volt por metro. O campo magnético é Tesla. Ou seja, vamos fazer o seguinte, B sobre zero, né? Vou botar o seguinte, em termos dimensionais, vamos olhar só a dimensão. Se eu multiplicar aqui por B e dividir aqui por B, eu consigo B2. B2 sobre zero é densidade de energia. B2, então eu só falando análise dimensional. É vetor B sobre zero. Quero ver a dimensão disso. Então, multiplico por B em cima e por B embaixo, só para ver a dimensão. B2 sobre zero é densidade de energia, então é joule por metro cúbico. E sobre B é igual a CB. Então, E sobre B é uma velocidade. Então, é metro por segundo. Então, eu tenho joule por metro quadrado segundo. Joule por segundo watt. Então, você tem uma intensidade. Energia por unidade de área por unidade de tempo. Então, o vetor de Point ele dá realmente uma intensidade. Que é o watt, ou seja, energia por área segundo. A densidade de momento, né? O que é momento linear? Quilograma metro por segundo. A densidade é dividida por metro cúbico. Densidade de momento da onda. Então vai ficar quilograma sobre metro ao quadrado segundo. Metro quadrado segundo já está no denominador. Eu preciso colocar aqui, para chegar na energia, quilograma metro quadrado por segundo ao quadrado. E aí eu divido por metro quadrado sobre segundo ao quadrado. Eu multipliquei e dividi por isso. Então, quilograma metro ao quadrado. Quilograma metro ao quadrado por segundo ao quadrado é joule. Isso aqui é joule. Joule por metro quadrado segundo é intensidade. E eu tenho que pegar a intensidade e dividir por uma velocidade ao quadrado. Metro ao quadrado por segundo ao quadrado é C2. Então, a intensidade então a gente chegou à conclusão que é o seguinte: a densidade de momento, vou chamar de P, que seria o momento por unidade de volume, eu posso escrever como sendo a intensidade sobre C2. Ou seja, a intensidade é C2 vezes a densidade de momento. Então existe só uma conversa no caso do Maxwell, né? Existe só uma questão de unidade, quer dizer, a intensidade da onda, o módulo do vetor de Point lhe dá a intensidade. E
dividido essa intensidade por C2, eu obtenho a densidade de momento. Mas vamos fazer o seguinte agora, o seguinte exercício na próxima aula. Nós vamos pegar essa equação, ao invés de multiplicar ela escalarmente por B, eu vou multiplicar essa equação vetorialmente por E. Então, aí eu vou ter rotacional de E vetorial E igual a menos ddt de B vetorial E. E vou pegar essa equação, vou pegar Faraday-Lenz, vou fazer um produto vetorial com E. E vou pegar essa equação aqui e vou fazer um produto vetorial com B. Então, eu vou ter rotacional de B vetorial B. Que B? B vai ser zero. Então, o que vai desaparecer? E aqui eu vou ter 1 sobre C, que vetorial é vetorial B. Isso aqui é zero. ddt de E vetor B, J vetor B. J vetor B, todo mundo está lembrado. J vetor B, J é rho vezes V. J é a densidade vezes a velocidade. Vetorial B. Densidade é carga por unidade de volume. Carga vezes velocidade, vai me dar uma corrente. Isso aqui é rho V. Então, densidade de carga é carga V vetorial B por volume. Então, isso é a densidade de força de Lorentz. QVV é a força magnética, que é a força de uma partícula que se move com uma certa velocidade. Então, isso aqui já está me dando alguma coisa ligada à força de Lorentz do setor magnético, a força magnética de Lorentz, digamos assim. Mas agora aqui eu tenho ddt de B vetor E, e aqui eu tenho ddt de E vetor B. Ou seja, eu vou juntar ddt, vou fazer para ganhar uma equação de continuidade. O que a gente faz sempre? Bota a derivada temporal agindo em todo mundo, e depois subtrai do que me der. Mas, ou seja, eu vou produzir aqui e aqui, eu vou ter a chance de produzir a derivada temporal de E vetor B. Que é o quê? Que é o vetor de point, né? No caso do máximo. Então, se a gente agora fizer essa equação de continuidade, a gente vai ver qual é a relação que vai existir entre o vetor de point e a densidade de momento. Lembrando que agora, quem vai sair de cena vai ser o Q. E quem vai ficar aparecendo nessa equação vai ser o Psi. Então, esse Psi está fazendo essa espécie de perversão. Ele vai mostrar para a gente que, no caso, aí, o vetor de point não é a densidade de energia. Isso serve para máximo. O vetor de point e a densidade de momento, o vetor de point e a intensidade, né, e a intensidade e a densidade de momento, elas diferem por um C2, é uma questão só de unidade, mas é vetor B sobre o pixel. Agora, nesse caso, em que eu vou fazer essa manipulação diferente, vou pegar Faraday-Lenz e Ampère-Maxwell. Mas ao invés de fazer produtos escalares, eu vou fazer produtos vetoriais. Então, antes eu fiz escalar D, escalar E. Agora não, agora eu estou fazendo vetor E, vetor D. E vou manipular essas equações. Eu vou ganhar uma equação de continuidade. Mas a equação de continuidade ela vai ter a derivada temporal de E vetor B. Então ela vai estar entrando por aqui. Em vez de ser a divergência de E vetor B, ela vai estar tirando a divergência disso. Então ela vai estar tirando a divergência do momento. Divergência, derivada temporal do momento é força. Então, vai aparecer a força de Lorentz. O que nós vamos tirar daqui? Como a força de Lorentz, como o vetor de point. Qual é a relação entre o vetor de point e a densidade de momento? E depois, como esses parâmetros, a anisotropia do espaço-tempo, vão influenciar na força de Lorentz. A força de Lorentz não vai ser somente Q vezes E, ou seja, ρ vezes E, mais ρ, mais J, vetor. Isso aqui é a densidade de força de Lorentz, no caso maxwelliano, né? Carga vezes campo elétrico, carga corrente vezes campo magnético, tudo dividido por unidade de volume, é ρ e J. Densidade de carga, densidade de corrente. Agora, com a presença desse Psi, eu vou ter provavelmente novidades, né, naquilo que é a força de Lorentz. Quer dizer, a força de Lorentz vai ser alterada pela presença desses
parâmetros externos, no caso de si, porque o que vai sair fora dessa equação. Eu vou fazer o produto vetorial com B. E B vezes o vetorial B vai a zero. Então, como nós vamos obter uma nova força de Lorentz e como a gente vai obter uma relação entre o vetor de point e a densidade de momento, que já não vão ser comuns. Certo? Então, é uma coisa interessante. Aí agora, fisicamente, vocês que são experimentados, por que esse exercício poderia ser interessante? Porque, como vocês são experimentados, vocês mexem coisa do lado certo, querem saber sobre física além do modelo padrão, física além do modelo padrão ainda é desconhecido. A gente tem várias propostas que são chamadas teorias efetivas. E o que a gente tira dos experimentos são limites afirmados sobre os parâmetros que estão dando essa física além do modelo padrão. No caso de introduzir áxios, no caso de eu introduzir quebra de Lorentz, no caso de eu introduzir supersimetria, o que nós temos lá? Nós temos relações que vão dizer os parâmetros axiônicos, eles não passam de um certo valor. Aí a gente vai ter aqueles gráficos de regiões, né, onde os parâmetros são mais sensíveis e menos sensíveis. Nesse caso, um experimento viável se eu estou falando de força de Lorentz, nós podemos falar de, por exemplo, efeito Aharonov-Bohm, que é o quê? O que é o efeito Aharonov-Bohm? Tem um solenoide, um campo magnético uniforme dentro, portanto só tem campo magnético dentro, não tem campo magnético fora. Mas tem potencial vetor fora. O ar fora não é zero. O campo magnético é zero, mas o potencial vetor não, né? Então acabamos. Só lembrando aqui na física mais básica, né? Nós temos o solenoide, o campo magnético externo é zero. O campo magnético interno, aquele solenoide infinito, todo certinho, né? O campo magnético uniforme rotacional de ar é igual a B. Vamos dizer que eu pego esse circuito e envolva completamente, passa por fora do solenoide, deixa o solenoide para dentro. Então eu vou fazer a integral, né, de fazer o fluxo, né, através dessas superfícies, desse disco, né, dessas superfícies, dessa circunferência que envolve o solenoide. Vou fazer esse fluxo. O fluxo do rotacional, né, fazer o fluxo, perdão, é o fluxo através do elemento de superfície. Fazer o fluxo. Não é integral de linha, não. Vou fazer o fluxo do campo magnético ao longo dessa superfície toda. Claro, aqui fora o fluxo é zero porque o campo é zero, mas tem um campo concentrado aqui dentro. Então esse fluxo vai ser o próprio campo magnético vezes a área do disco, vezes essa área do solenoide. Esse solenoide tem um raio R, vai ser vezes π raio do solenoide ao quadrado. Eu vou calculando o fluxo do campo magnético nesse disco todo que tem o solenoide no seu interior. Então o fluxo vai ser o campo magnético passando apenas pela superfície, né, pela circunferência que envolve o solenoide, KB vezes πr2. Mas o fluxo do rotacional é a integral de linha do ar, que é a circulação do ar aqui fora. Então, se o fluxo não é zero, a circulação do ar não pode ser zero. Se o ar fosse zero aqui fora, essa circulação seria zero. A integral de linha do ar em cima e o fluxo não é zero. Então, o campo magnético, o campo fora não é zero. Por argumentação de simetria, se o campo magnético está assim, o potencial vetor ele é circular, com simetria, né, cilíndrica, né, eu tenho A vezes 2π vezes R, aí agora eu estou falando do raio do círculo externo, igual a B e R2 vezes B. Então divido isso aqui por 2π. Então o π corta, então a gente tem que o potencial vetor aqui fora, ele é R2, vou dar assim, R2 B sobre 2 dentro do denominador. Então o potencial vetor não é fora, não é zero. O campo magnético fora é zero, mas o potencial vetor não é zero. Quer dizer, ele cai 1 sobre R, mas ele não é zero. Então, se uma partícula passa por aqui, do ponto de vista clássico,
a força que ela encontraria, se não tem campo elétrico, não tem nada, seria a força magnética, mas o campo magnético fora é zero. Então, classicamente, não tem força nenhuma na partícula. Mas do ponto de vista da mecânica quântica, quando a gente vai olhar um elétron passando por aqui, nós temos aquele famoso acoplamento mínimo, menos E sobre menos EA ao quadrado sobre 2N. Então, se eu estiver considerando o problema, quer dizer, dando a descrição quântica do problema, o potencial vetor aqui fora não é zero. Então, o hamiltoniano não vai ser da partícula livre. Do ponto de vista clássico, a lei de força é zero. Então, o magnético aqui fora é zero. Então, F igual a F é zero. Então, a partícula aqui fora daria um movimento retilíneo fora. Então, a mecânica quântica diz, não, a partícula é livre. Tem um potencial vetor aqui que está em posição. Então, deu um efeito quântico físico nesse fato. E aí tem o experimento de Aharonov e caixa de Aharonov que vai fazer a partícula atravessar essa região, vai botar um anteparo e vai ver que você vai ter um padrão de interferência e a defasagem vai depender do campo magnético. Né? Então, ou seja, o potencial vetor, no caso, se eu mudo agora, né, a expressão da força de Lorentz, né, então a pergunta é como fica o efeito Aharonov bom em função, como é que esse parâmetro em si vai interferir na experiência do efeito Aharonov bom. Porque agora eu tenho um novo campo. Se eu pegar um solenoide descrito por essa eletrodinâmica, campo magnético aqui dentro, eu vou ter campo magnético aqui fora, né? Porque quer dizer, não necessariamente, né? Quando eu pegar o problema do solenoide, né? Eu tenho esse termo aqui, tenho esse termo aqui, eu posso reduzir o problema do solenoide, não tenho esse termo aqui. Tenho a corrente lá dentro, quer dizer, eu tenho o campo magnético no interior do solenoide, e a pergunta é, quem é o campo magnético na parte exterior do solenoide? Mas aí a gente vai lembrar o seguinte, se tem campo magnético no interior, tem um campo elétrico também no interior. Então, o campo magnético gera um campo elétrico. A pergunta é, e o campo magnético ele vaza para o exterior? E aí, ou seja, e o potencial vetor também aqui fora vai ser influenciado pelo princípio, e aí a gente vai poder repensar o efeito Aharonov bom, no caso da eletrodinâmica funciona. Então, esses tudo são experimentos também que vão testar fisicamente no modelo tamanho. Então, o que eu estou colocando para vocês é na próxima reunião da gente, né, semana que vem, eu não sei se vai ser aqui, porque vai depender do concurso, mas não vai ser reunido de alguma forma. Vou saber, eu liguei para a Beth hoje, a secretária do COI, ela falou para mim que está perdidona, a COEDU ainda não foi informada direito das salas. Então, na semana que vem, qualquer coisa eu passo o e-mail para você, você revê, você tem já o grupinho do WhatsApp, né? Você repara. E próxima reunião, vamos trabalhar então esse aspecto. Saindo da equação de conservação de energia e vetor de ponte, vamos passar para a equação de conservação do momento. E aí vamos ver que o vetor de ponte e a densidade de momento não vão diferir apenas por uma constante multiplicativa C2. Vai ter alguma diferença entre eles. Porque cada anisotropia, o espaço é anisotrópico, né? Então, densidade de momento e o vetor de ponte, justamente por causa desse psi aqui, a anisotropia vai influenciar, porque nós vamos ter alguma fonte para a derivada temporal do E vetor T. Vai ter alguma coisa modificando o E vetor T. Vai depender do psi, não mais do que. O que ele entra só, ele é um escalar. Então, do ponto de vista do espaço do Minkowski, um escalar, a derivada do tempo é um escalar e a posição é um vetor. Então, a derivada temporal, quer dizer, ela é uma coisa escalar, quer dizer, ela está ligada à energia, mecânica quântica, H por causa de energia. Então, esse aqui, por ser um escalar, ele está influenciando a energia. Já o psi, por ser um vetor, o momento linear é um vetor, ele quanticamente é menos e é apontado do gradiente. Então, esse vetor de anisotropia externa, ele deve estar, como ele é vetor, ele está ligado ao momento. E o que está ligado à energia. Então, de fato, na equação da energia, só aparece o que na equação de continuidade da energia. E o que está ligado ao vetor de point. Agora, na hora de tirar
derivada temporal da densidade de momento, psi vai fazer diferença. Então, isso é o que está acontecendo nessa eletrodinâmica. Só para finalizar, depois que a gente terminar esse estudo da eletrodinâmica, nós vamos mostrar que, se vocês já ouviram falar do áxion, né? Se há uma busca pelo áxion, o áxion ele vai ser identificado exatamente por isso. A derivada, o áxion vai ser dividido em um campo A, aquele campo A vai dividir o campo do áxion, e a derivada temporal do áxion vai ser associada com um π. O gradiente do áxion vai ser associado com psi. Então, essa eletrodinâmica, que é a eletrodinâmica anisotrópica, ela vai estar servindo também para descrever a eletrodinâmica axiônica, onde agora o áxion está aqui, o gradiente do áxion vai estar aqui. Então, o gradiente do áxion vai se acoplar com o campo de fora. E aqui, a derivada temporal, a velocidade do áxion, né, vai estar acoplada aqui, mas aqui também. O gradiente do áxion, né, vai estar acoplado com o campo elétrico. Então, o áxion vai se acoplar com o fóton através dessas equações aqui. Então, a vantagem que eu estou dizendo dessa eletrodinâmica isotrópica é que a eletrodinâmica isotrópica ela também vai nos dar a eletrodinâmica axiônica. Então, aonde eu tenho π e psi, eu vou introduzir o campo do áxion. Então, é uma eletrodinâmica interessante, porque há uma busca do áxion, na LHC mesmo, né? Em outros experimentos, né? Busca do áxion, o próprio PBLS, lá de Ferrari Pádua, busca também o áxion. Então, a gente tem vários experimentos que buscam o áxion, efeito Primakov, que é como o áxion se transforma num fóton na presença de um campo magnético externo. Então, vem um fóton bonitinho, aí ele encontra um campo magnético aqui, ao interagir, o áxion vem. Quando ele interage com o campo magnético, ele vira fóton. E aí, se tem um campo magnético aqui, o fóton vira áxion de novo. Então, o áxion e o fóton, eles podem transitar um de outro. E aí, devido ao campo magnético externo, isso é um efeito Primakov, que é um efeito importante da astrofísica. Por quê? Porque as estrelas emitem luz, e essa luz passa por um campo magnético muito intenso. Então, essa luz, fótons podem se transformar em ácido. Então, tem essa relação. Você nos falou nesse paper, né, do ácido com grávido, não, fóton com grávido. Isso é interessante também, dá uma olhada. Ondas gravitacionais e ondas eletromagnéticas interferindo, será que o grávido pode virar um ácido? Porque ambos têm massa zero. Se tem um campo magnético externo, isso pode induzir, ou algum agente externo pode induzir a transformação do grávido em ácido, de fóton e vice-versa. Então, essa eletrodinâmica axiônica vai ser interessante, nós vamos estudar aqui também. Bom, então, por hoje é só. E aí você comunica ao grupo, semana que vem a gente vai ver onde a gente vai ter aula da gente. Tá? Eventualmente, como o grupo falou, na sala de reuniões da nossa aula, da nossa geração, tem uma sala de reunião, mas só que o quadro lá é para de caneta, né? É horrível. A equação desse é quase criança, né? Escrever a equaçãozinha desse tamanho, né? Mas tudo bem, a gente vai. Se não, pode passar a aula para